Vou levar a nossa cultura, claro, para o mundo todo. O mundo vai saber o que é Kuduro. A Pitbull vai mostrar isso. Olá, eu sou Adilson Garcia e vou conversar com artistas e personalidades africanas para saber qual é a África que queremos mostrar para o mundo. Atitude e força são palavras que caracterizam esta jovem artista. Ela é irreverente no seu estilo, é ciente e não gosta de caniche. Andamento, pânico, rompimento, é pânico, andamento, pânico, rompimento, é pânico, andamento, pânico, pânico, pânico. Jéssica Pitbull, bem-vinda ao Bantus, tudo bem? Tudo bem, obrigada, boa tarde. Então, as caniches não entram, pois não? As caniches estão fora, aqui caniche não funciona, é mesmo o Pitbull. O que é o Kuduro para si? O Kuduro representa muita coisa. Falar do Kuduro, estou a falar de dança, estou a falar de rimas, estou a falar aquelas batidas. Falar do Kuduro, estou a falar de tudo isso. Jéssica, tu estás já há alguns anos na música no estilo Kuduro. Sentes que ainda é necessário mostrar alguma coisa para o mundo que as pessoas de outros países, de outros continentes não saibam ainda? O Kuduro já ultrapassou além fronteiras. O Kuduro hoje toca aos 4 cantos do mundo. Só precisa reconhecer mais, fazermos mais. A Jéssica Pitbull está aqui para isso, não é? Porque eu vim fazer diferença, vim mostrar e vou levar a nossa cultura, claro, para o mundo todo. O mundo vai saber o que é Kuduro. A Pitbull vai mostrar isso. Tá brincar conosco, fizemos recruta. Que bagulho vem, que barulho vem, que barulho vem, que barulho, mano. Ninguém se mete, ninguém acode. O Kuduro mudou a tua vida? Muito. Anteriormente eu era aquela menina, não é, que batalhava pela vida, à procura de melhores condições de vida, procurar trabalhar, estudar, não é? Fui fazer recruta e tudo, não deu certo. Mas havia necessidade, quando eu completei 18, 19 anos, havia necessidade de fazer, atingir outros níveis, outros patamares, né? Criar luzes, porque os mais velhos dizem, onde tu nasceste e cresceste, esse bairro que te viu nascer e crescer também tem que te ver a brilhar, né? A distância também, claro. Eu saí do Sambizanga para procurar a minha vida, procurar, para os jovens hoje olharem para mim e verem exemplo, e graças a Deus acontece isso. Quando saí do Sambizanga, fui viver por Rangel e encontrei o Mestre Yara. Aí conheci o Kuduro. O Mestre Yara me pôs a cantar. Fiz as minhas 2 primeiras músicas que bateram, graças a Deus. E hoje o Kuduro me deu casa. Graças a Deus consegui comprar uma casa para minha mãe em nome do Kuduro. O Kuduro é um pouco, digamos, estilo onde as pessoas normalmente lançam bifes. Há sempre uma confusão. Como é que é esse teu contraponto? Por um lado, apelas e passa uma mensagem de união, de pessoas corretas. Por outro lado, também vem um bocadinho de bife. Quando se fala de Kuduro, se fala de bife. Lembramos no tempo de Subem, no tempo do Tony Amado, mandavam-se muitos bifes. O bife não é como uma ofensa. O bife é para despertar o teu colega, chamar o teu colega, tirar ele do anonimato para ele pôr no topo. Porque se eu te mandar um bife, tu vais chegar em casa, também vais ter aquela força de escrever outro bife e mandar para mim. Então, há a pessoa reinar com bife. O bife mesmo adoça a música. E tem que ter como rapper também nos Estados Unidos, como funk no Brasil. Olha, como jovem mulher e africana que és, quais são as dificuldades que enfrentas no mundo das artes, principalmente no teu estilo musical? Há de se quebrar esse tabu que há no Kuduro, porque o Kuduro não é para marginais. O Kuduro não identifica marginal, maldade, roubo, coisas do gênero. O Kuduro também faz homens fortes, mulheres fortes. As dificuldades acontecem no Kuduro. Por exemplo, os cachê. Um cachê de um kudurista não é um cachê de uma pessoa que faz samba, ou uma pessoa que faz kizomba ou gerozuka. Tem diferença. Mas se tu fores uma atividade de massa, tu vais encontrar um do samba, um do gerozuka. Ele vai cantar normalmente, o povo vai cantar, vai seguir a música. Mas quando entrar o Kuduro,
o povo se mata, se atira no chão, faz tudo. Então, tipo, temos que quebrar mesmo esse tabu devido aos cachês, tem que mudar. Os artistas de Kuduro são bons, na sua maioria também estudam, são mesmo universitários, terminaram, uns já são formados. Temos muitos exemplos de muitos artistas que saíram bem. Agora, eu queria perguntar, hoje em dia, o que dirias à jovem Jéssica lá do Sambizanga, há muito tempo, que sonhava um dia ter uma melhor vida? Diria a todas essas jovens que nunca desistam dos seus sonhos, sejam uma guerreira, seja aquela mulher que quando vai para a luta diz eu vou ganhar. Jéssica, conta um pouco da tua experiência a nível do mundo, países que visitaste. Infelizmente nunca saí da Angola. Já havia chamados, não é? Para eu ir para a Europa e fazer show. Só que, infelizmente, veio essa pandemia, já não fui mais. Mas, graças a Deus, girei 18 províncias do meu país e isso, para mim, representa muito. E tem muitos brasileiros lá que vêm comentários brasileiros. Essa tua perna tem que vir aqui no Brasil, cara! Eu amo! Tô chegando, tô a vir. Qual artista brasileira gostaria de fazer um duo? Olha, tem aí a Anitta, tem a Ludmilla, tem a Jojo Todinho e tem a Tati Quebra Barraco daí da favela. Essas 4. Oh, muito bem. Jéssica, como é que tu gostarias de ser lembrada? Olha, eu estou a trabalhar para o meu legado. Quando falar da Jéssica Pitbull, vai dizer aquela menina que veio revolucionar o Kuduro, porque o Kuduro estava morto, já não existia ninguém, todas estavam no túmulo, e a Jéssica Pitbull revirou a cena. Eu vou ser como Nelson Mandela, Bob Marley, Luke Dube, Brenda Fassie. Jéssica, quem são as tuas referências no mundo, tanto do Kuduro como em outros estilos africanos? Eu gosto muito do Elenco da Paz, eu gosto do Carliteira, gosto dos Lambas, também gosto da Tuga Agressiva, também, que é uma kudurista muito boa. Eu, quando cheguei, o mestre Yara, na altura, ele disse para mim: Jéssica, olha, tu, para subires agora, tens que fazer uma música com a noite e dia. E eu respondi ao mestre Yara: eu não preciso da noite e dia para subir. Eu vou subir com a minha força e com o meu talento. E eu confiei em mim mesma, confiei em Deus. E graças a Deus cheguei ao topo da música e ganhei um prêmio de melhor Kuduro 2019. Melhor Kuduro 2019, que eu vou lhe dar. Agora, Jéssica, tem um pequeno desafio. É o seguinte: entre 3 cantores, que eu vou dizer os nomes agora, tu vais escolher alguém para cantar Kuduro, um outro para dançar o Kuduro e um terceiro para escrever uma letra para tu cantares, interpretares a letra. Os cantores são, eu vou dizer os nomes: Paulo Flores, Bonga e o Elias Diaquimenzo. Qual desses escolherias para cantar Kuduro? Bonga. Bonga, Kuduro. Apoio que Por que o Bonga? Eu lhe amo. Quando começa a tocar aquele mambo, aqueles instrumentos. Ai. Meu corpo arrepia. Falta o Paulo Flores e o Elias Diaquimenzo. Quem escolherias para dançar Kuduro? Paulo Flores. Eu já fui a alguns espetáculos do Paulo Flores. Ele realmente ele mexe bem no palco. Sim. Eu acho que seria um bom dançarino de Kuduro. É muito bom. Um beijo para ti, Paulo Flores. Gosto da tua música Inocente. Jéssica, sobrou apenas o Elias para escrever a tua música. Qual seria esse tipo de letra? Olha, a minha vertente de música também é muito mais mesmo sobre a vida, sobre o cotidiano. Retrata também tipo sofrimento, não é? Do nosso país e viver o problema dos outros. E o Cota Elias já começa como é o rei da música. Eu gostaria que ele escrevesse uma música tipo um Kuduro melódico. Achas que a África está na moda? Claro que está na moda, né? África é o berço. Falar de África, eu estou a dizer, África, né? Falo do terceiro continente mais populoso do mundo. As nossas culturas em gerais que nos representa, não é?
Falar de África para falar dessas coisas, então não tem como. África não está na moda. Nós normalmente perguntamos ao artista qual é o centro do mundo para ele. Eu vou falar mesmo por África. E para mim a África tem tudo que eu preciso. A África é o meu mundo, Angola é o meu mundo. É um prazer tê-la aqui no programa Bantus e naturalmente dá para perceber que és uma Bantus, és uma africana com orgulho da sua africanidade. Sim. Jéssica, abraços, sucesso, muito sucesso. A África sempre no coração. E o pessoal que está a acompanhar este nosso programa já sabe que deve seguir sempre as nossas redes sociais e ficar atento ao Bantus. E vamos ter mais Bantus, mais conversas boas, mais histórias que vão ser partilhadas a partir deste canal. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Jéssica, abraço. Beijo.